O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Teologando, com o Daniel de Dani, para quem não tem medo de teologia. É isso aí, meus amigos. Está começando o programa Teologando com Daniel de Dani e a presença do Marcelo Alves também, não é? É isso aí, porque eu participo, né? Se não tiver ninguém para perguntar o Daniel de Dani assuntos teológicos, não é? Como que fica? Exato. Shalom Adonai, Daniel, tudo bem? Isso, shalom. Quem vai me encostar na parede, né? Tem que ter alguém aqui para poder fazer a diferença, né? Senão ele vai falando. Isso. Não, mas as perguntas não é para deixar você numa situação difícil, porque realmente tem curiosidade, né? Não, é isso. E a principal coisa é esclarecer ao público ouvinte, né? Certas coisas que às vezes quase sempre não são aprendidas dentro das instituições religiosas respectivas de cada um, né? Porque sempre é um monólogo, né? O pastor, ele fala. Eu não gosto. Sem alguém que possa questionar ou rebater, até refutar. Então, essa é a oportunidade, a questão do teólogo, né? O teólogo, ele não é pastor, o teólogo, ele é um mestre da palavra, né? Então, ele está aqui para explicar as perguntas, né? Como os cristãos de Bereia, né, questionavam Paulo em todas as questões que ele enfatizava dentro do que estava escrito. Então, o papel do teólogo é esse, ele tem que se virar aí com todas as perguntas, e estamos aqui para isso. De qualquer maneira, alguns, né, mais os evangélicos, eles têm mais curiosidade na Bíblia do que o católico. O católico, ele recebe aquela informação ali, né, dos dogmas católicos e tudo mais, sem questionar. O evangélico, ele questiona um pouquinho mais, mas o evangélico, ele devia ter mais curiosidade na teologia, em vez de ficar absorvendo informações, e que ele às vezes tem curiosidade em saber e tem medo de perguntar, porque eu vou tocar no ungido do Senhor. Não, tem que questionar mesmo, tem que perguntar. O ungido do Senhor, ele tem a obrigação de te responder. Sabe o que eu percebo? Você falou assim, não pode ser um monólogo. Eu também não gosto de chegar num ambiente em que se propõe um estudo em que só a pessoa que está dissertando sobre o assunto, só ela fala. Isso. Tem que dar oportunidade das pessoas comentarem, perguntarem, né? Porque senão como que serão esclarecidos? Discordarem, não é? Elas podem divergir. Uhum. Então isso é saudável. Tem gente que acha que a gente tem que concordar com tudo que o pastor diz. Não é? Como você citou aí, Paulo, os bereanos, eles consultavam as escrituras, e vale ressaltar que não era a Brit Hadashah, não era a Nova Aliança, uhum, não era o Novo Testamento. Era só a Tanar. Era a Tanar, não é? Só a Tanar. Então, quer dizer... Quem não sabe o que é a Tanar é a lei e os profetas, né? Os Pentateucos, os primeiros livros, e também os profetas literários, que teve os profetas também não literários, que não escreveram nada, tipo Elias, Eliseu, mas os profetas literários, tipo Isaías, Ezequiel, Daniel, tudo mais. Torá é um acróstico, né? Torá, Tanar é um acróstico, né? Torá, Neviim, uhum, e Ketuvim. Isso. Que são os escritos. Torá, a instrução, que eu não gosto de chamar de lei, a instrução do Eterno. Neviim, que são profetas, né? Porque muita gente não sabe o que é Navi. Navi é profeta, né? Uhum. E Neviim, profetas. Uhum. Torá, Neviim, Ketuvim. Uhum. É o acróstico dessas três palavras. Isso. Ketuvim são os escritos. Então, quer dizer, quando os bereanos consultavam para ver o Tanar, as escrituras, eles não estavam consultando o que nós temos hoje como Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido compilado. Isso. É verdade, não é? Uhum. Você, como bom teólogo, me corrija se eu estiver errado. Não, você está exatamente correto. Eu também estou no estudo aí, rapaz. Isso aí, tem que estudar mesmo. Então, para você que não sabia disso, fique sabendo. Olha, gente, eu vejo assim, Daniel, muita gente acha que quem sabe é prepotente, uhum, quer regurgitar vantagem porque conhece. Não. Sabe o que acontece com quem aprende? Ele quer compartilhar o conhecimento. Uhum. É isso. Eu fico nesse anseio. Você é assim também. Nossa, eu fico nervoso quando eu não consigo informar as pessoas, né? Esse instinto que Deus colocou em mim. E às vezes eu tenho que abrir a boca, né? O Espírito Santo fala, abre a boca, eu estou mandando agora. Então,
a gente tem esse tipo de instinto que Deus coloca no o mestre da palavra, né? Que ali o Paulo botou lá em Efésios 4:11 os dons espirituais ministeriais instintivamente, né? Colocado dentro das igrejas, profetas, evangelistas, pastores, mestres da palavra e tudo mais. Então, a gente tem todos ganham esses dons ministeriais de Deus. Ele tem esse instinto, né? O evangelista ele fica louco para sair por missões, né? Ele não consegue se conter em si próprio. Não, eu tenho que ir. Então, é um instinto que a gente tem. Então, o mestre da palavra ele tem um instinto também, então, de às vezes corrigir uma pessoa. Então, as pessoas acham arrogante porque o teólogo, o mestre da palavra, ele está indo contra um conceito que ele já pré-estabeleceu. Então as pessoas, elas são orgulhosas de falar, caramba, eu posso estar errado, deixa eu consultar a Bíblia de novo. Não. Elas chamam, você é arrogante, você acha que sabe a Bíblia melhor do que eu, e não é dessa maneira, né? A gente faz até por inocência, né, querer ensinar as pessoas, e as pessoas vêm se rebatem dessa maneira. O teólogo, o mestre da palavra, é um dos dons ministeriais mais odiados dentro do mundo religioso, porque ele quer corrigir as pessoas e as pessoas não querem ser corrigidas. Ou então fazer as pessoas pensarem, né? Porque as pessoas têm uma interpretação. A gente falou aqui muito de escatologia, mas existem vários ramos da teologia, né? Vários assuntos na teologia. Nossa, né? Muitos. Então, tem muitas questões, não só escatológicas, né? Eu acho que a escatologia tem que ser batida hoje em dia, porque a escatologia a espinha dorsal de todo o estudo teológico, porque você tem que saber para onde vai a criação. Né? Sem a escatologia, você fica aí dando um murro em ponta de faca, como ficam a grande maioria das pessoas. Não sabe o que está acontecendo com o mundo. Gente, o que está acontecendo com o mundo? Cadê aquele futuro lá dos Jetsons que a gente via na infância, com tudo perfeito, os carros voadores, tudo funcionando? Entendeu? Então a escatologia é bom para isso. Porque a pessoa tem que, todo ser uhumano ele tem que pensar dessa forma. De onde eu vim, né? De onde veio, a pessoa sabe que foi fruto de uma união ou não, né? Hoje em dia o mundo tá meio misturado assim, né? Mas assim, ele sabe a origem dele, ou procurar saber a origem dele, né? Normalmente a pessoa, mesmo que seja uma pessoa adotada numa família, vai por quem é meu pai? Quem é minha mãe? Qual é a história dos meus antepassados, né? Se puder. Mas assim, qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da minha vida? Né? Para onde eu vou? Qual vai ser o meu fim? Porque tem gente que acho que, não sei, tem gente que vive achando que vai viver eternamente, né? Mas assim, então a escatologia propõe isso. Olha, um dia o seu fim chegará. E aí, para onde você vai? Lembra daquela passagem que Jesus falou do homem que ajuntava em celeiros, né? E numa certa noite, olha, hoje te pedirão a tua alma, para quem será? Então a escatologia propõe isso. Olha, um dia você vai morrer, né? Assim mesmo, não tem como, não tem palavra suave. Um dia você vai morrer. Aí qual vai ser o seu futuro? Qual vai ser a sua eternidade? Ao lado de Deus ou ao lado de Satanás, né? E sua horda do mal? Então a escatologia propõe isso. Então a mesma coisa, a questão da teologia, né? Já que a gente começou assim, a teologia propõe que a pessoa pense, também, assim como a escatologia faz a pessoa pensar qual será o meu futuro, né? Também a teologia propõe que a pessoa pense, poxa, será que essa afirmação que eu estou fazendo, ela está correta? Eu posso estar errado, eu posso estar equivocado. Porque tem gente que aceita uma linha teológica e não é essa, pronto e acabou. Não. Por exemplo, depois que eu li preterismo, você sabe que é o preterismo. Tem o preterismo completo e tem o preterismo parcial, né? O preterista completo crê que todo o Apocalipse já aconteceu, que para mim não faz sentido. Eu sou simpático ao preterismo parcial. Mas o fato de eu ser simpático ao preterismo parcial não significa que eu aderi a essa interpretação e que eu não estou aberto a nenhuma outra possibilidade. Porque possibilidades, a gente até conversou em off aqui, o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, independente do que eu interpretei ou não. Agora, o que eu tenho que fazer é andar na linha, né? Não é, Daniel? Andar... Pelo menos os padrões de justiça que Deus estabeleceu para nós, que são os padrões de santidade que o homem pode ser santo. Né? É o tema do nosso
do nosso estudo, aqui é a segunda parte, é a né? segunda parte. O que é a santidade. Exatamente. Né? Os padrões de santidade que Deus estabeleceu que o homem pode cumprir. Antes de você chegar lá, porque tudo foi uma introdução para poder... Isso foi só um aquecimento, né? É legal esse aquecimento para poder a gente chegar lá, porque eu vejo assim, o pessoal participa pouco. Aliás, nem participa. O pessoal não participou aqui das nossas lives, dos programas Teologando. Ninguém faz pergunta, não sei se é porque não tem dúvida mesmo ou porque discorda. Gente, fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade, minha irmã. Pode perguntar, pode questionar e pode discordar. Isso. Tá? Você pode discordar. E, claro, com educação, não, né, com os ânimos exaltados. Então você pode... discordando, trazendo informação bíblica que a gente desconheça, porque a gente também está aqui para aprender também. Eu também sou teólogo, eu também sou estudioso da palavra de Deus e já fui professor de escola dominical. E uma coisa eu vou dizer, com revistinha da escola dominical não dá para formar um bom teólogo, não tem jeito, tá, gente? Eu sei que as pessoas que redigem as revistas da escola dominical são pessoas competentes, pastores, teólogos, eu sei disso, nós sabemos. Mas não dá, gente, para poder ficar só com a revistinha. Só dá para ter uma base só. Ali uma base, você tem que se aprofundar. Quem faz teologia tem que se aprofundar. Ah, mas eu não quero ser pastor. Quem disse que teólogo tem que ser pastor, tem que ser pastora? Não, você vai estudar para poder adquirir conhecimento. Aliás, teólogo é teólogo, mestre da palavra é mestre da palavra. O problema tem muitos... pastor é pastor, mestre da palavra é mestre da palavra. O problema é que tem muito pastor entrando num ministério que não lhes foi concedido por Deus, que é ensinar a palavra. Né? Ensinar a palavra é para o mestre da palavra. O pastor é pastorear as ovelhas. Assim como o profeta é profetizar. Assim como nem todo árabe é islâmico, nem todo islâmico é árabe. Tem gente que confunde tudo, acha que todo árabe é islâmico. Tem árabe que não é. Não é? Então inclusive lá em Israel eu conheci muito árabe cristão lá em Nazaré. Exatamente. A grande maioria mora lá, né? E nem todo teólogo vai ser pastor, não. Uma vez o pastor falou, Marcelo, quem faz teologia não significa que o teólogo vai ser pastor. Ele vai ser mestre mesmo na palavra, ele vai ensinar. E rapaz, eu amo ensinar. Eu prefiro. Porque ele criou um modelo no meio evangélico que você tem que pregar. Aquela coisa, aquela estrutura do sermão. Eu não sou apegado a isso. Inclusive eu recebi convite aqui para trazer uma mensagem, né, na Igreja Batista aqui no Morro da Coca-Cola. Infelizmente não vou poder vir, mas assim, eu agradeço de coração a consideração, porque a pessoa vê que eu sou capaz de trazer a mensagem. Mas vou falar uma verdade, eu gosto muito de aprender, ensinar e aprender, porque a gente aprende junto, né, quando está ensinando. Claro. A gente vai aprender o resto da nossa vida. Eu gosto que quanto mais didática melhor, as coisas nos mínimos detalhes. Amo ensinar, amo aprender e amo ensinar o que eu aprendi. É isso. Claro, há muita coisa a ser aprendida por mim ainda, por você, porque é um constante aprendizado. Mas o que eu queria falar também é que o pessoal participe. 22997392852, 22997392852. Estamos no Instagram, @radio.interativa, no Facebook também, @Rádio Interativa. O nosso aplicativo é o Rádio Interativa, baixe no Play Store ou Apple Store, baixe agora mesmo, depois de baixar, compartilhe com seus amigos, com grupos de WhatsApp, tá bom? E lembrando que também temos o canal no YouTube, Rádio Interativa FM 87,9. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe, dê um joinha para fortalecer o nosso canal, tá bom? Rádio Interativa FM 87,9 no YouTube também. Hoje não estamos na live no YouTube, tá? Só aqui na Rádio Interativa. Só sem imagem hoje, só o áudio. Mas vamos lá, Daniel. Então, a gente vai fazer um resumo, né? A gente vai terminar esse estudo da questão da santidade hoje. Vamos fazer um resumo do estudo passado. Então, é o seguinte. Primeira coisa, as pessoas confundem muito a questão da santidade, né? O kadosh no original, né? Que na verdade o que significa santidade? Sinônimo de santidade, perfeição, tá? Porque Deus é santo, porque Ele é perfeito. Então Ele exige que sejamos perfeitos. Então a primeira questão, como é que podemos ser perfeitos como Deus é? Se Ele nos ordena a ser perfeito, né? Aí começa o problema, então, das religiões e das religiosidades. Porque
religião distinta ou cada denominação distinta começa a criar dogmas do que seja ser santo. Ser santo é usar coque no cabelo, saia lá no tornozelo, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer... Não, isso não é santidade, gente, olha. Isso pode ser, no mínimo, estou falando no mínimo, consequência da santidade. Isso não é santidade. Então, essa questão o Martinho Lutero, ele perseguiu muito a questão, ele ficou a ponto de se matar também, porque ele não conseguia ser santo, porque ele entendia a santidade como ele foi ensinado dentro dos dogmas católicos, né? Muitos evangelhos também têm muitos dogmas denominacionais também na questão do que seja santidade. Então, a santidade é uma coisa muito simplista. O que é a santidade? Santidade, você não faz absolutamente nada para recebê-la. A santidade, ela é uma coisa doada de graça por Jesus, quando você se converte a Jesus e se batiza. Então, a questão da santidade o que é santidade? Santidade são vestes espirituais brancas, tá? Adão e Eva, eles já ganharam a santidade, quer dizer, as vestes espirituais brancas, no momento que eles foram criados. Quando eles desobedeceram a Deus, eles perderam essas vestes espirituais brancas, por isso que eles se sentiram nus, tá? Então, naquele momento, Jesus cobriu parcialmente, né, a iniquidade deles com uma vestimenta com pele de cordeiro, já sinalizando do que Jesus ia fazer, quer dizer, ia nos cobrir, ia cobrir os nossos pecados com o sacrifício do sangue dele, e aí iríamos ser santos de novo, né? Então, a gente precisa entender dessa maneira o que é a santidade. Santidade são vestes espirituais. Quando está escrito aqui em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, como eu falei para vocês, vestes de santidade são vestes de justiça, tá? Aqui estou fazendo só um resumo para entrar agora no ponto final. Em Isaías 61:10 está escrito assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como o noivo se adorna com o turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então vocês estão vendo aqui, né, que as vestes espirituais brancas, elas são vestes de salvação, manto de justiça. Isso foi tipificado, lá no deserto, quando Deus institucionalizou para os levitas, sacerdotes, que toda vez que eles fossem ministrar a Deus, eles tivessem as vestes brancas. Então, a veste branca física é uma tipologia das vestes de santidade espirituais. Então, porque toda pessoa que tiver comunhão com Deus, ela precisa necessariamente estar com vestes de santidade, tá? Tu vê que os anjos com vestes brancas, o próprio Jesus, ele teve que lavar as vestes deles, que os apóstolos viram como nenhum lavador na terra podia branquear as vestes de Jesus. Então, quando ele foi lá no Éden buscar Moisés e Elias para aquele âmbito espiritual no Monte da Transfiguração, ele teve então que branquear suas vestes. Então, para vocês verem como é extremamente necessário as vestes brancas espirituais, que significa santidade, tá? Aqui tem o texto em Romanos 19, que vai simplificar tudo que eu estou falando. Olha só: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros, né, nosso corpo físico, para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então,
o que Paulo está dizendo aqui, olha só, o que é santidade? Santidade são atos de justiça, e essa justiça é a justiça de Deus. A justiça de Deus ela está baseada em 3 pilares básicos, que é misericórdia, perdão e amor. Tá? Então, a partir desses pilares básicos, a gente tem a nossa questão da santidade. A santidade são atos de justiça que a gente faz ao longo da nossa vida, depois que a gente se converte a Jesus, depois que nós somos batizados. Então, como nós podemos ser santos? A gente faz coisas, que é essa outra palavra para santo, que é aios, né? Em grego, que é separado. Nós não fazemos coisas que os outros seres humanos normais e naturais fazem. O ser humano normal, natural, não é misericordioso, não é perdoador, não é amoroso. Então, nós somos. Então, por isso que nós somos separados, nós somos santos. Então, a santidade são os atos de justiça que a gente faz ao longo da nossa vida em comunhão com Deus. Só para a gente entender isso, tá? Outra coisa que a gente está aqui, olha só, em Mateus 5,20 está dizendo assim, Jesus: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olha Deus aqui diferenciando a justiça dos fariseus na época e a justiça dos discípulos, ele que tinha que exceder em muito a justiça dos fariseus, porque a justiça dos fariseus era fadada em atos de dogmas, atos de coisas que eles criaram ao longo do tempo, porque chegou na época de Jesus, tinham 613 leis que os judeus começaram a cercar as leis do deserto. Chegou naquele momento a 613 leis que o judeu teria que cumprir. Então Jesus falou: olha, isso não significa nada, vocês têm que exceder esse tipo de justiça que o fariseu tem. Então isso é muito difícil as pessoas entenderem, mas é muito simples entender. Como é que nós excedemos a justiça dos fariseus? Quando a gente é misericordioso, perdoador e amoroso, que eles não eram dessa maneira, tá? Então a gente só está dando aqui um resumo do que são a questão da santidade, tá? Aqui em Apocalipse 19, 7, 8 está dizendo assim: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então, olha, está falando aqui a questão do casamento aí da igreja, vamos dizer assim, na totalidade da igreja com Jesus. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque, olha aqui, ó, o detalhe, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, resumindo, o que é santidade? Vestes de justiça, santidade, vestes espirituais de justiça. Então, os atos, eles precisam ser atos de justiça, não atos de dogmas religiosos, atos de costumes religiosos, atos de denominações religiosas. Aqui, as vestes espirituais, que é a santidade, são atos de justiça de Deus. Então, quando é que nós somos santos? Quando nós praticamos ao longo da nossa vida os atos de justiça de Deus. Que eu estou olhando, essa ideia de purificação, né, na palavra de Deus diz, né, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, tornarei branca como a lã. Mais branca que a lã, né? Isso. Corrige aí, porque eu não sou muito bom de memorizar textos, Isaías, né? Isaías. Então, até no segundo templo, havia um sacerdote que ele tinha um fio de escarlata, e quando aquele sacrifício era aceito, né, isso foi foi no primeiro século ainda da igreja. Foi. Quando o sacrifício era aceito, aquele fio de escarlate, né, se tornava branco. Depois que Deus tirou a presença dele do templo, porque o templo foi destruído, aquele fio de escarlata nunca mais se tornou branco. Porque o sacrifício de Yeshua substituiria, lógico, todos aqueles sacrifícios de expiação. Então essa ideia de purificação está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Aqui em Daniel 12, versículo 10, né? Quem fala com ele
É um anjo, né? Falando com Daniel, capítulo 12. Ou a continuidade daquilo que ele começou a ver lá, porque tem outro mistério também nesse livro de Daniel, hein? Depois eu vou falar com você. Não sei se você já percebeu. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Por quê? Porque os 70 anos de que o Daniel foi... As 70 semanas, né? 70 semanas, perdão. Semana de anos. 70 semanas de anos para purificar o povo, para trazer juízo, ou seja, para tirar a iniquidade. Então, olha o que o anjo falou para ele. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quer dizer, nesse período de 70 semanas, 70 anos, né? 70 semanas, aliás, 70 semanas de anos, foi para trazer juízo. Então, essa questão da santificação é para quem também se enquadra na vontade de Deus, quem obedece, né? Porque, claro, você está dizendo assim, a santidade não é algo que primeiramente ela vem de Deus, lógico. Primeiramente você estava perdido, nós estávamos perdidos, e Deus nos convida a fazer parte da família dele, vamos dizer assim, não é? Olha, você perdeu a comunhão comigo, mas veja a bondade e a misericórdia de Deus. Olha, eu quero convidar você a que tenha comunhão comigo. É o convite de Deus. Então não é mérito nosso mesmo. Agora, uma vez que eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor, eu também vejo assim, que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não é tudo quando Deus faz o convite. Agora tem que haver um esforço meu também de caminhar com Deus, né? Porque esses atos de justiça, eles basicamente são coisas que você precisa agir, né? E tu pode ver aí, o Daniel falou, muitos serão purificados, né? Muitos se purificarão. Então, a questão da purificação não é um ato voluntário nosso. Primeiro Deus nos purifica, a partir de agora que estamos limpos, a gente continua purificado e exatamente, santo, né? E por que Deus permitiu o juízo? Por que os tempos maus vieram sobre Israel? Porque para purificar a iniquidade. Então ele permitiu que os babilônios invadissem Jerusalém, né, o reino do sul, né, com capital em Jerusalém. Por quê? Porque havia ali idolatria, injustiça social. Muita gente acha que Deus ele fica irado somente com a idolatria. Não. Porque ali, por exemplo, se você ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, você vai ver a expressão assim, olha, Deus falando através do profeta Jeremias. Vós todos sois miseráveis. Já leu essa parte? Desde o menor até o maior. Ele está dizendo o quê? Olha, vocês são miseráveis, desde o pobre até o rico. Tem gente que acha que só é miserável, só é mão de vaca, quem é rico, mas até o pobre. Isso é uma realidade também nos dias de hoje. Tem gente que acha que Deus só se importa se você estiver adorando outro Deus, que não ele. Claro, Deus ele fica irado sim, porque só ele é Deus, não existe outro Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora, quando a pessoa, como você bem disse, atos de justiça, e tudo tem a ver com amor, não é? Agora, quando eu vejo necessitado, não socorro, eu vejo o aflito e não socorro, quando eu vejo alguém precisando da minha ajuda e não faço, e muitas vezes não faço porque vai doer no meu bolso, isso também não é aceitável diante de Deus. Porque isso acontecia. Injustiça social. Não é verdade? Porque a injustiça, o sinônimo de justiça é iniquidade. Você vê o tempo inteiro, quando Deus ele condena não é por causa dos pecados, é por causa da iniquidade. Então, é injustiça. Então, a injustiça é a coisa mais grave que um ser humano pode praticar diante de Deus. Porque Deus é perfeito, porque Ele é justo. Quando a gente pratica a injustiça voluntariamente, é uma coisa muito ruim diante de Deus. Por isso que quando ele diz assim, apartai-vos, quando, entre aspas, os crentes chegam no juízo e falam assim, mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. Eles estão questionando Jesus porque eles fizeram aquilo. Então, eles estavam praticando atos religiosos, mas que Jesus fala assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Não é pecado, vós praticais a iniquidade. Então, iniquidade, justiça, injustiça, equidade, justiça. Então, Jesus está ali condenando aquelas pessoas porque elas estavam praticando iniquidade, elas não estavam pecando, elas estavam praticando iniquidade. Então,
eles estavam condenando aquelas pessoas porque eles não estavam praticando atos de justiça, porque os atos de justiça eles são necessários para manter as suas vestes brancas. Um termo também usado para iniquidade seria o anomo, né? O sem lei, né? O que não anda... segundo as leis de Deus. Segundo as leis de Deus. Exatamente. Então, o anomo iníquo, né? O iníquo, porque ele não obedece os mandamentos de Deus. Exatamente. Os mandamentos de Deus, todos nós sabemos que são perfeitos, bons e agradáveis, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós não obedecemos a Deus, não seguimos a sua instrução, não é? A instrução também tem sinônimo de davar, que é palavra. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? É Yeshua, é Jesus. Então, eu sempre digo aqui nos momentos devocionais, Daniel, que como que eu vou saber se o que eu estou fazendo é errado ou não? É seguir o que Paulo falou. Sejam meus imitadores, né? Porque ele imitava Cristo. Então, se você começar a imitar a Cristo, você vai praticar atos de justiça, porque Jesus, com certeza, não praticaria atos de injustiça, indiferença, não é? Você tem que ser empático. Muita gente não sabe nem o que é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, não é? É o amar a si mesmo, não é? Amar o próximo como a si mesmo. Não tem nada mais empático do que isso, né? Então, você tem que ser simpático, empático, né? Não pode ser antipático. Quando você vir uma pessoa na rua lhe pedindo esmolas, muita gente não gosta de dar, né? Aí fica, mas vai usar para droga, vai beber. Pediu, se você tem uma moedinha, dá. Não fica se preocupando com o que a pessoa vai fazer. Eu sei, talvez ela use realmente com droga. Mas e se não for para droga? De repente para comprar um alimento mesmo, para tomar um café. Mas eu vou pagar o lanche para ele então. Pague, mas faça. A tzedakah é algo no meio judaico que é muito praticado, e eles falam, né, que é tefilá, oração, tzedakah e Torá, estudo da palavra, né? E é assim que devemos ser: oração, tzedakah e estudo da palavra. Porque esse negócio de fé sem obra também, a fé sem obra é morta. Né? Porque eu estudo da palavra, porque é a partir da palavra de Deus que a gente começa a se purificar e se limpar. Jesus chegou para os discípulos e falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, como é que a gente consegue purificar o nosso ser, né, para a gente ganhar as vestes brancas? Porque as vestes brancas ela só entra quando a tua alma está limpa. Então, quando Jesus falou isso para os discípulos, vós está limpo, menos um, né, que era o Judas não tinha aquela coisa da ganância dentro dele. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a questão da justiça, ela começa quando você faz morrer o teu homem, né, natural, né? Como a gente faz isso? Através do batismo. O próprio Jesus, ele deu esse exemplo, né, exatamente quando ele foi se batizar com João. Aqui em Mateus 3, 13, 14, 15 está dizendo assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opõe-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Olha só, Jesus, para dar exemplo, e às vezes ali não é só o exemplo, não é porque ele tinha que fazer aquilo ali para começar a cumprir a justiça. Ele próprio, Jesus, se ele encarnou, ele veio em carne, ele precisava se batizar para ele fazer morrer entre aspas, né, o homem carnal, o homem vindo de Adão, para que ele pudesse então começar a praticar a justiça a partir dele. Então ele teria que ser o exemplo maior. Então ele se batizando é como se o próprio Jesus morresse, né, em carne, e agora ele nasce espiritualmente. Então naquele momento o Espírito Santo veio com as vestes brancas e cobriu Jesus com as vestes de justiça espirituais, porque até aquele momento Jesus não tinha as vestes espirituais dentro dele, porque ele tinha nascido de uma mulher, e de uma mulher pecadora. Não é que Jesus nasceu em pecado, é porque ele nasceu de uma mulher pecadora. Então ele teria que
fazer morrer aquele corpo de carne baseado em carbono, para que ele pudesse receber as vestes espirituais. Então, ele recebe as vestes espirituais, que eram vestes de justiça. Por isso ele diz aqui: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, para Jesus cumprir toda a justiça, né, que ele veio para cumprir isso, inclusive nos justificar, ele precisava ser batizado e ganhar as vestes brancas, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos nos batizar para ganhar as vestes espirituais brancas. No momento que a gente se batiza, a gente já está totalmente limpo. Lembra? A água que limpa, né? A terra ela foi limpa pelo primeiro batismo, que foi o dilúvio, e vai ser o segundo batismo com fogo, como diz o João Batista lá, que muitas pessoas confundem, né? Ah, você não foi batizado com fogo. Não, eu não vou ser batizado com fogo. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. Quem vai ser batizado com fogo vai ser a terra, para ser purificada de uma vez por todas. Então, Jesus, então, ele precisava se batizar. Ganhou as vestes brancas. A partir daquele momento, então, ele começou o ministério dele, porque para começar o ministério dele, ele precisava das vestes espirituais de justiça, que são as vestes brancas. Só para a gente poder entender. É uma investidura, né? Oi? É uma investidura, né? Porque essa questão, essas expressões, fulano foi revestido, quer dizer, o que é uma investidura? Você toma vestes, não é? É um significado de que você foi, vamos dizer assim, capacitado para algo, né? Recebeu aquela investidura ou recebeu autoridade para exercer tal função. Exatamente. E tem a ver com unção também, né? Que muita gente confunde o que é unção, né? Não é? As pessoas confundem muitas coisas. Nossa. Aqui em Êxodo 28, 39 e 43 está assim: também farás, o Senhor dando ordem então ali no deserto, então também farás túnicas de linho fino, também farás uma mitra de linho fino. Mitra, só para a gente entender, a mitra o serviçal usa mitra, o rei usa coroa, só para a gente entender, tá? Uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás as cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos. E os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Viu? Para fazer o sacerdócio diante de Deus, eles tinham que estar com as vestes de linho fino, brancas, tá? Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas, o famoso cerolão, né? Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Olha aqui que Jesus está dizendo, o Deus está falando aqui, tá? As vestes de linho, elas são para cobrir a nossa iniquidade. Então precisamos exatamente das vestes espirituais brancas, que significa a santidade, tá? A gente vai ver aqui na igreja de Sardes, Apocalipse 3, olha só: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você viu que Jesus está dizendo aqui, algumas pessoas dentro das igrejas locais, tá? Porque a igreja é só uma, a igreja de Cristo, tá? Só que a igreja de Cristo ela é espalhada em várias igrejas locais. Então, dentro de cada igreja local, respectivamente, tem pessoas que não contaminaram suas vestes. Então, o que quer dizer? A pessoa, ela atendendo a igreja, ela já se batizou. Então, ela batizando, ela automaticamente ela ganha vestes brancas, tá? Só que ao longo do tempo, essas pessoas no convívio ali com a igreja e tudo mais, elas começam a praticar iniquidade. Não é pecado, vamos diferenciar isso, né? Pecado de iniquidade, tá? Embora a iniquidade seja pecado, mas é uma coisa distintiva aqui.
elas vão praticando iniquidade ao longo da carreira delas, tá? Então Jesus está falando, mas tem pessoas dentro, aí no caso ali era uma igreja local, a igreja de Sardes, que não contaminaram suas vestes. Então tem pessoas dentro das igrejas que elas não contaminam as vestes que ganham, tá? Então, por que elas não contaminam? Porque os atos delas são atos de justiça a partir de então. Então, são pessoas que vão praticando os atos de justiça ao longo da caminhada delas com Jesus. Então, a gente entende aqui, tá? Então, o que você está propondo é que essas vestes espirituais já fazem parte do nosso ornamento, então, né? Absolutamente. A gente não vê, mas nós estamos vestidos de vestes. Como Adão e Eva não viu, quando eles ganharam, Uhum. lá no princípio. Uhum. Né? Eles só perceberam que perderam as vestes quando eles Sim. feriram a santidade de Deus e desobedeceram. Eu aceito essa interpretação. Não, mas não tem outra, não tem como. Porque muita gente até crê que o pecado de Adão e Eva, algumas pessoas sugerem, né, que foi o ato sexual, mas como assim? Se era um para o outro, como assim pecaram tendo relações sexuais? Gente, não tem nada a ver. É difícil. Porque ali era marido e mulher, não é? Então não havia pecado. Então ali o matrimônio era sagrado já e santificado, não tinha. Muita gente sugere, não, porque não sei de onde tiraram isso, né? Tem gente que pensa assim. Olha, já ouviu coisa desse tipo, né? Se você começar a buscar de onde tiraram tanto dogma e tanta coisa de fora da Bíblia, a gente vai ficar aqui, entre aspas, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se você quiser pegar a Bíblia e fazer tem gente que pega trecho da Bíblia assim... Tira o texto do contexto. Tira o texto do contexto. E aí você vai... cria campanha de Josué. Aí cria 7 semanas lá da campanha. Faz uma distorção do texto. Uma aplicação totalmente errada do texto. Aí cria a campanha de Josué baseada em quê? Em nada, né? Então você cria heresias... você faz o que quiser, faz uma bagunça se você E depois quiser. o crente fica com raiva do teólogo e fala assim, não é bem assim não, cara. Aí ele fica com raiva do teólogo. Você está indo contra o meu pastor, o meu ungido? Esse é um problema. Tem igreja que é igual o calendário chinês, né? Já viu? Cada ano no calendário chinês é um bicho, é um animal, né? O ano do porco, ano do dragão. Tem igreja que faz o ano disso, ano daquilo. Isso. Eu não vejo sentido, gente. Me desculpem. Talvez a sua igreja faça isso, a sua denominação faça isso. Mas não há sentido nisso. Ano da vitória, ano da colheita, ano disso, ano daquilo. Gente, estar na presença... Fazer barganha com Deus, né? É muito mais fácil você... praticar a justiça. Pois é. No caso de Adão e Eva aí, que a gente, para não sair do assunto, né, senão a gente vai... Eu passei, por exemplo, vou fazendo cada conexão aqui que pode sair do texto, do assunto. Mas realmente, quando eu fiquei sabendo disso, que essas vestes espirituais, né, essa indumentária, né, de Adão e Eva, porque era santidade, eu fico pensando... E, né, como eles se sentiram nus? Assim, como? Porque eles tinham intimidade um com o outro, como assim se sentiram nus? Nus diante de Deus, nus da presença de Deus, da glória de Deus, porque caíram. E realmente faz sentido essa veste espiritual, né? E que é uma veste de luz, né? Uma veste de luz. Aqui eu estou lendo aqui, Daniel, rapidamente, Provérbios 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos, não justos em si mesmos, né? Isso aí tem que se deixar claro, os que foram justificados, né, pela fé. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é isso que você está falando. Quer dizer, vestes de luz, né? Vestes de luz. Que a luz é branca também. É representada aqui na Terra como linho, porque é o mais próximo, acredito que é o mais próximo. É só uma tipologia, né? Porque as coisas na Terra, elas simbolizam as celestiais. Você concorda comigo? Por exemplo... dentro do âmbito do que Deus padronizou lá no deserto, no povo judeu. Quando João e Yohanan viu a Jerusalém celestial, não é? Ele falou daquilo da melhor forma como ele podia expressar, não é? Vi ouro como ouro, assim, o mais fino ouro, como ouro de Ofir. Quer dizer, foi um ouro melhor até do que o de Ofir. Quer dizer, ruas
de ouro, muro de jaspe. Ele foi dando a descrição da melhor maneira como ele podia descrever. Então a gente vê que as coisas aqui na Terra, vamos dizer assim, entre aspas, elas imitam as coisas celestiais. Então, até no tabernáculo, no Mishkan, né, ou no templo, tudo que estava ali disposto era de forma a representar as coisas celestes, não é? Da mesma forma, o linho também, porque a Bíblia fala do linho, porque era o mais próximo que poderia se chegar dessa veste espiritual, que nós vamos ter ciência de como ela é, e todos nós seremos revestidos na sua plenitude dessas vestes. Não é isso? Você falou aqui da questão não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Eu vou deixar alguns textos aqui nós somos justos não em nós mesmos, mas o Criador nos justifica, né? Aqui em Isaías 64 está dizendo aqui no 6: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, está vendo aqui, né? O que Deus compara a nossa justiça pessoal? Trapo de imundícia. Aqui em Romanos 10, 3, 4, né? O Paulo advertindo aqui na carta aos Romanos, diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, essa que eu falei agora, né? A justiça de Deus é baseada em 3 pilares básicos: misericórdia, perdão e amor. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui em João 7, 24, também Jesus dando um conselho: não julgueis segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Tá? Em João 8 e 15 diz: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, a questão da justiça distinta à justiça humana e a justiça de Deus, elas são bem características aqui, quando a Bíblia nos dá uma diferença entre a justiça do homem, né? Porque cada um de nós tem uma justiça particular do que a gente acha que é justo ou não. Sabe o que Deus chama esse nosso conceito particular de justiça? Trapo de imundícia. Tá? Então, existe a diferença o padrão de justiça humano e o padrão de justiça de Deus. Repetindo, o padrão de justiça de Deus é baseado em 3 pilares fundamentais, que é a misericórdia. Quando tem misericórdia, você é compassivo, você olha por compaixão com o teu irmão e tudo mais. O perdão, que é muito importante, você perdoar as pessoas que te maltratam, que te perseguem e tudo mais. E o principal de todos, o amor, né? Quando você chega no ápice de amar como Deus amou, você está aí no ápice da justiça de Deus. A tua veste está totalmente limpa. Por que é importante a gente ser salvo com as nossas vestes limpas? Tá? É uma coisa que a gente precisa entender nesse momento. Eu vou dar 3 opções do que o João viu quando ele foi arrebatado em espírito e foi lá no terceiro céu, lá no trono de Deus, onde o tempo lá não existe, lá é tudo atemporal, existe lá singularidade, não existe tempo lá. Então, passado e presente e futuro está tudo lá. O João viu no futuro, então ele viu algumas almas debaixo do altar. Presta atenção, Apocalipse 6, 9 e 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha aqui o que foi respondido a essas almas. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Vê que eles foram salvos, estavam sem as vestes brancas. Então, obviamente, a gente subentende que essas pessoas, elas morreram por causa do testemunho de Jesus. Quer dizer, são pessoas que são vindo aqui da grande tribulação, na época da perseguição do anticristo, e eles não negaram Jesus e foram salvos. Então são pessoas que não passaram pelo batismo, não ganharam as vestes brancas. Então eles estão ganhando as vestes brancas lá agora no céu. Está dizendo aqui: e foram dadas a cada um
cumpridas as vestes brancas, foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Característica dessas almas, né? Se a gente for aqui fazer um conjeturado de quem sejam, são pessoas que foram mortas por causa do testemunho de Jesus, então são mártires, por isso que elas estão num local no céu debaixo do altar, né, de um altar, e elas estão clamando por vingança. Então, quer dizer, elas não tiveram tempo suficiente de absolver a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O perdão. A gente vai fazer uma comparação dessas almas do altar com Estevão. O Estevão não pediu vingança para Deus das pessoas que estavam apedrejando dele, e sim, ele fez um ato de justiça dizendo assim: Senhor, não lhes impute esse pecado. Então, para vocês verem a diferença do Estevão, um rei, dessas pessoas aqui que foram salvas, porque não negaram a Jesus, mas não estavam de vestes brancas. Elas subiram com uma coisa dentro delas ainda. Sabe o que era? Vingança. Ali, um verdadeiro cristão não estava pedindo a Deus por vingança, pedindo a Deus por perdoar aquelas pessoas que fizeram aquilo, tá? Uma outra, João viu depois uns outros que vieram aqui, olha, deixa eu ver aqui, as pessoas que vieram na grande tribulação. Deixa eu ver aqui. Não, a gente vai aqui para Apocalipse 7, 13 e 14. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso aqui é muito mal entendido por muita gente que prega isso aqui, né? Principalmente os pós-tribulacionistas, dizendo: olha, tá vendo aí, as pessoas já lavaram as suas vestes. Olha só, as vestes deles não foram lavadas, eles próprios voluntariamente tiveram que lavar as vestes deles para as branquear no sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Porque essas pessoas estavam com vestes sujas, elas não foram arrebatadas junto com as pessoas que já tinham as vestes limpas. Lembra lá a igreja de Sardes? Jesus falou: tem pessoas aqui nessa igreja que não sujaram as suas vestes. Então, essas pessoas estavam com vestes sujas e elas próprias tiveram que lavar por si próprio e a branquear no sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? É que elas vão ter que passar pelo mesmo sofrimento que Jesus passou quando ele foi crucificado, para que as vestes deles possam ser lavadas. Sabe por quê? Porque eles ficaram aqui na grande tribulação. Isso é o nosso entendimento, tá? Pelo amor de Deus. Elas ficaram aqui na grande tribulação porque as vestes estavam sujas, né? E agora elas têm que lavar as próprias vestes, porque agora já não tem mais o Espírito Santo para que possa purificar as vestes dela. A gente entende dessa maneira aqui, tá? E tem um outro tipo de santo que João viu lá no céu. Olha só, ele viu 3 tipos de salvos distintos. Viu as almas debaixo do altar que nem vestes tinham, tá? E pedindo a Deus por vingança, quer dizer, elas não tinham a essência da justiça de Deus dentro delas, estão pedindo vingança, elas têm que estar pedindo misericórdia por aquelas pessoas que mataram elas, tá? E agora você tem em Apocalipse 4, um outro tipo de salvo, que são os únicos que João viu com coroas na cabeça. Preste atenção. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, essas pessoas que elas já praticavam atos de justiça aqui, então estavam na essência deles puros, subiram puros, sem questão de vingança,
já tinham as suas vestes brancas espirituais e chegaram lá, nesse momento, ganhar as coroas. Então, é um número distinto, 24 pessoas, tá? Entre aspas, aqui é uma hipérbole, tá? Ao contrário, não são exatamente 24 pessoas, só são aquelas 24 que vão reinar junto com Cristo. Aquilo ali é um número chamado de hipérbole, né? Aquilo é uma representatividade. Por quê? São 12 da tribo de Israel e 12 dos discípulos. Então é a completude da esposa de Cristo, das pessoas que praticaram atos de justiça ao longo da vida inteira deles, Jó, Daniel e tudo mais, os cristãos atuais, entendeu? Que ganharam coroas. Então, tu vê que esses são os únicos salvos que têm coroa. Aqueles salvos que estão clamando por vingança debaixo do altar não ganharam coroas. Essa multidão, número incontável que o João viu, de pessoas vindo da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, quer dizer, eles tiveram que passar pelo mesmo sofrimento que Jesus passou, elas também não têm coroas. Então é uma diferença muito distinta aí entre salvos e salvos que as pessoas não conseguem entender. Então, resumindo, o que acontece, então, para que a gente possa obter essa essência da justiça de Deus entre nós? Colossenses 4:14. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que acontece? A questão da nossa justiça, a justiça de Deus, é que temos que nos revestir de amor. Então, todo o nosso revestimento das nossas vestes brancas, para que elas continuem brancas, puras e perfeitas, é que o vínculo da perfeição é o amor. Vocês entenderam? O que Jesus, ele antes de subir ao céu, ele aconselhou para os apóstolos, João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Nossa, isso as pessoas começam a ler isso aqui e deixam para lá. Não, isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ler na Bíblia. É o mandamento que Jesus nos deu. Ele não deixou absolutamente mandamento nenhum que a gente tenha que fazer. Ele dá um monte de conselho, mas quando é mandamento, porque é mandamento, você tem que fazer. Não é conselho, é mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então, voltando a dizer, todo vínculo da santidade, todo vínculo da perfeição se resume no amor. A gente precisa ter a nossa vida o tempo inteiro em amar. Mateus 5:44-48 está dizendo: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Porque o amor é a coisa mais importante? Porque vocês entender que toda a essência de Deus é amor, tá? Porque Deus criou? Existe uma discussão em toda a física, até dos criacionistas, qual foi a causa primordial de Deus criar? Gente, é muito simples. Deus criou para amar, porque a essência dele é amor. Então, toda a criação, ele criou para amar, e Deus amou o mundo. Então, o que acontece? Se esse é a essência de Deus, nós temos que ter essa essência de Deus dentro de nós, porque o amor é o vínculo de toda a perfeição. Então, porque Deus, ele ensinou a Abraão o que significa amar, porque quando ele falou, dá o seu próprio filho a quem tu mais ama em sacrifício a mim,
ele queria ensinar a Abraão o que o próprio Deus fez. Sabe por que Deus fez no projeto dele, de toda a existência, o sacrifício do próprio filho? Vocês não conseguiram entender isso, não? Porque Deus, ele queria experimentar a coisa mais sublime no amor, que ele não tinha experimentado ainda dentro da essência dele. Sabe o que é? Sofrer. O amor tudo sofre. Então, fala assim, mas que é isso, gente? Por que Deus, ele propôs esse projeto do próprio filho dele, a quem ele mais ama, pudesse sofrer? Porque Deus queria entender a essência do amor que ele próprio tinha. Ele queria sofrer por amor. Entendeu? Então, quando Jesus sofreu, Deus sentiu lá dentro, a questão de amar em todos os níveis. Vocês entenderam? Então, o nível de você sofrer por amor é isso que Deus quer que a gente tenha dentro da nossa essência. Porque quando a gente só ama por prazer, é um amor hipócrita. Então, essa essência de você amar a pessoa que está te perseguindo, a pessoa que te mata, né? Aquelas almas debaixo do altar, elas não tinham essa essência dentro delas, que estavam pedindo vingança. Não, elas tinham que estar na essência delas, amar aquelas pessoas que mataram elas, porque essa é a essência de Deus, entendeu? Deus nos ama, embora nós sejamos inimigos dele, né? Ele nos amou antes que a gente pudesse amar a eles. Então, qual é a questão da santidade? Ela termina no amor. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue compreender que santidade não tem nada a ver com ato de dogma religioso, ato de dogma denominacional, ato de egoísmo e de individualidade, tá? Porque o amor, ele é um vínculo da perfeição. A essência de Deus é amor, e a gente precisa aprender a amar, porque amar, ela não é um instinto como as pessoas acham por aí, né? Ai, o meu cachorrinho me ama. Teu cachorrinho não ama, porque o amor é um ato racional, tá? Aquilo é um instinto que ele tem. Deus colocou aquele instinto prévio dele. Aquilo não é amor, aquilo é um instinto, porque o amor é um ato totalmente racional. O anjo não ama, para vocês terem ideia, tá? Porque o amor, ele é uma essência exclusiva de Deus. Então, porque o homem ama, ele pode amar. Quer dizer, não que o homem ama, ele pode amar. Porque o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. Então, o homem é a única criação capaz de amar como Deus ama. Então, quando a gente compreende isso, a gente precisa praticar esse ato de justiça sublime que é amar. Perfeito, perfeito. Muito bem. Eu entendo também, Daniel, que a questão de nós tornarmos as vestes brancas, né, ou as nossas vestes se tornarem brancas pelo Criador, também diz respeito a todas as tribulações que nós passamos aqui. Vejamos que essas pessoas, né, assim como Deus trazia juízo sobre o povo de Israel e todo aquele que o teme, a vida de quem teme a Deus não é fácil, né? Uhum. Então, vejamos também que as vestes se tornam brancas a partir do momento que eu resisto também às tribulações, resisto às tentações, mais brancas se tornarão as minhas vestes, né? Assim como o sumo sacerdote, né, o Kohen Hagadol, ele se colocava diante do Eterno ali no Santíssimo, né, no Santo dos Santos, uma vez por ano, normalmente, e era no Yom Kippur, né, o dia do perdão. O dia do perdão. Ele não se colocava ali de qualquer maneira. Outro dia eu estava imaginando, né, havia todo um ritual, né, todo um preceito para ele se colocar diante do Eterno ali. Até na alimentação dele, ele não podia comer qualquer coisa, então ele tinha que estar ali totalmente aprovado diante do Eterno, né? Uhum. Inclusive aquela questão da corda é um mito, não existia corda, existiam sininhos, né? O sininho, a corda não. Olha só, a corda ela foi acrescentada depois,
o pessoal já com medo, mas dentro da questão originalmente não existia corda. Então, quer dizer, havia uma preparação. As vestes também já simbolizavam algo que você tem que estar diante do Eterno, apresentável, né? De forma aceitável, né? Porque Deus é santo, Deus é santíssimo. Então, nas tribulações nós devemos resistir, não murmurar, reclamar. Você falou de algo aí, a nossa justiça são trapos de imundícia. Porque as pessoas, por exemplo, quando veem um estuprador, tem pessoas que vai pro inferno, aí já morreu, menos um CPF cancelado. A gente vê que tem pessoas que têm prazer quando um bandido na morte do ímpio. Então, esse comportamento não é o comportamento de um cristão. Não. Ter prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que nem Deus tem prazer na morte do ímpio. Não. Quer dizer, você acha que Deus está se alegrando quando alguém se perde? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, do inimigo. Então, quer dizer, pessoas que têm prazer de dizer, fulano vai para o inferno, se continuar assim, a gente tem que dizer assim, infelizmente... Aliás, o crente é o que mais manda os outros para o inferno. Pois é, não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Nós devemos olhar para um estuprador, para um homicida, para aquele que cometeu um crime hediondo. Olha, fulano matou a pessoa com requinte de crueldade. Nós temos que olhar essa pessoa com misericórdia, com amor. Há uma vida que, onde abundou o pecado, pode superabundar a graça. Né? Pois é, nós vemos aquele caso do Pedrinho Matador, não é? Ele foi claro, muitas mortes caíram na conta dele, e ele nem cometeu tantas mortes assim, mas ele matou muita gente, ele fala, né? Ele até falou que matou um companheiro de cela lá porque o cara roncava. Coisas terríveis, mas se converteu. Eu não vou duvidar da conversão dele. Agora, e foi morto, né? Foi morto, acabou sendo morto, né? Acabou que a consequência do que ele fez, ele colheu. Mas não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. Se ele se converteu de fato ou não, Deus o sabe. E nós não devemos olhar, aí, tá vendo aí? Quem com ferro fere será ferido. Mas a justiça de Deus excede a nossa justiça. Então, agora, você já percebeu que existem pessoas que falam com prazer. Aí foi pro inferno, a conta chega. Mas não é assim. Infelizmente a conta chega para muita gente, infelizmente o juízo vem e a pessoa poderia ter vivido 20 anos a mais, né, e encurtou aí o seu trajeto, porque isso acontece, porque é o mal que ela mesma colheu. Agora, ninguém pode ter prazer quando alguém se dá mal. Olha, se continuar assim, vai para o inferno. E tem gente que degusta quando sabe que alguém morreu no pecado. Não é assim, não pode ser a fala. Aí a sua veste está se tornando impura. A veste está salpicada. Esqueceu que eles foram assim um dia também, né? Porque a gente também não merece. Já falei aqui da história dos dois rabinos, né? Que estavam no semáforo e o pedinte foi pedir esmola. E aí um rabino deu, o outro falou assim, mas por que você deu? Esse cara não merece? Eu falei, nem nós merecemos e Deus nos dá. Então nós não merecemos e Deus nos salva. Nós não merecemos e Deus nos perdoa. E se nós não perdoamos, também não somos perdoados. Tudo tem a ver com essa questão aí, não é? Tá depois da oração primordial, Jesus falou, né? Se você não perdoa o teu próximo, como é que quer que Deus te perdoe? Pois é, então as nossas vestes são branqueadas, elas se tornam brancas, se tornam vestes de justiça, e justiça não em nós mesmos, porque se deixar por nós, a gente faz tudo do nosso modo, e isso é uma coisa complicada. O nosso referencial é Deus, é Jesus, é Yeshua. Não é na nossa justiça, você bem disse lá. O problema do mandamento não é o mandamento em si, é o que as pessoas criaram, principalmente quando Yeshua se manifestou como homem, leis adicionais, coisas que Deus não mandou, e o homem foi criando, que eles chamam de cerca. Vai cercando as leis. Cerca em torno da Torá. Essas leis adicionais é que eram o problema, porque eu não mandei fazer isso aí. Chegou atualmente com 613 leis. Pois é. Eu não sei se essas 613 leis são as leis adicionais, mas... mais de 3/4 são adicionais. Pois é. Então Deus mandou fazer o seguinte, amar o próximo, fazer isso, né? Tem muitas leis civis, o que Deus realmente mandou. São leis
que só valeram para aquela época, porque é igual a questão da escravidão. Leis cerimoniais, Lei da escravidão. Ele não mandava liberta o escravo, porque se Deus mandasse libertar o escravo, ia ficar um monte de gente à margem da sociedade, porque não tinha onde trabalhar, não tinha o que fazer, então ele, sabedor disso, não mandou libertar o escravo, mas gradualmente ele foi mostrando que a escravidão não era uma coisa boa, não era uma ideia, e até se extinguir essa questão de escravidão. Tinha um tempo que ele falava que ele libertasse, né? Tinha um tempo. Né? Tinha o ano do jubileu, né? Isso, ano do jubileu. Velho, que aí o escravo já conseguia por trabalho próprio agora poder se sustentar. E ficava com o senhor, se quisesse receber uma argola na orelha. Né? Porque tudo ali era a questão do cultivo, né? As pessoas faziam dinheiro a questão do cultivo das coisas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se nós fizermos justiça do nosso modo de ver as coisas, se nós fizermos justiça, assim, a nossa justiça, a gente troca os pés pelas mãos. O nosso referencial é Deus, Ele é o justo juiz, Ele sabe o que faz. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, como você bem disse, bem colocou. Agora, essa questão da gente colocar a nossa justiça acima da justiça de Deus, nada feito. Não há governo humano perfeito, e a justiça humana realmente é trapo de imundícia, porque só Deus é o justo juiz, não é? Para dar ênfase ao que você falou aqui, tem um recado de Paulo aqui, 1 Coríntios 6, 7, 9, está dizendo assim, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terras de demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Paulo está dizendo, por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então é o seguinte, a justiça de Deus, às vezes, ele propõe isso, você sofrer a injustiça. Jesus não foi injustiçado, gente. E nessa aí nossas vestes são... Exatamente. São branqueadas. Exato. Né? Pois é, a Pedro propõe o seguinte, que nós devemos nos alegrar na perseguição, olha só. Exato. Aí o camarada sofre perseguição, começa a reclamar, começa a murmurar, Deus não é comigo, Deus não está vendo isso aí que está acontecendo comigo? A justiça tem que ser feita. Isso. Não é, a gente tem essa tendência, entendeu? Claro, se você tem uma questão na justiça, não estou dizendo isso, se você tem uma questão na justiça contra uma empresa, você foi injustiçado, foi demitido sem justa causa, não recebeu nada, você tem direitos, claro, você vai recorrer. Mas você não vai fazer inimigos. Você não... Ora pelo que fez isso com você. Ora pelo que fez isso com você. Se você tem direitos a receber, não é isso que a gente está dizendo. Agora, claro, havia demandas na igreja. Foi para quem que Paulo disse isso? Para a igreja de Corinto? Isso. De Corinto. Não é? Claro. Esse cara pegou, o irmão levou na justiça comum. Sim, havia casos que a pessoa, que Paulo estava dizendo que eles deviam julgar entre eles, não levar na justiça comum, fora da comunidade. Porque eles iam julgar com amor, iam julgar pela justiça de Deus. O mundo natural não, ele vai julgar conforme a justiça. Ele lança na cadeia, né? E lançava, pois aí vocês vão julgar, e às vezes Provérbios diz o seguinte, que o justo, que o sábio não entra em questões. Às vezes nós temos que perder. Às vezes nós temos que... Uma vez me roubaram. É que Jesus falou, né? Bateu numa face, oferece a outra. Você tem... Quer roubar a tua capa? Dê a capa para ele. Não, eu não. Comigo não. As pessoas têm esse costume. Não, comigo não. Fulano vai ver só. Não é assim. Vai só alimentar a inimizade, a contenda, a facção e tudo de ruim. Então, tem hora que a gente tem que perder. Uma vez me furtaram, né? Porque é diferente o roubo de furto, né? Furto é na ausência do proprietário. Me furtaram um objeto e eu fui na delegacia. Foi aqui no DPO de Arraial, não tinha delegacia ainda. Agora tem, na época não tinha delegacia. Foi aqui no DPO, ali perto, em frente ao cemitério, ali do lado do cemitério, né? E o policial falou para mim, olha, às vezes, eu falei assim, a gente fica se sentindo como bobo, né? Parece que estou fazendo papel de bobo. A gente se sente assim, às vezes é melhor passar como bobo. O policial falou comigo. Sabe por quê? Porque poderia ser uma coisa que eu poderia correr risco de vida, se eu fizesse tanta questão assim, porque risco de morte, né? Você viu A Ira de Deus, aquele filme, um filme argentino? Não. Aconselho para todo mundo, quem tem Netflix, A Ira de Deus. Você vai ver exatamente isso que o Marcelo está falando aqui.
Pois é, tem hora que você se sente assim, poxa, lesado, mas tem hora que você tem que ficar lesado mesmo. Uhum. Não tem. Eu já sofri. Para não sofrer consequência pior. Pior, e essa coisa de você querer valer o seu direito, a sua razão, você acaba. Tem um ditado que a pessoa fala assim: eu perco o amigo, mas não perco a piada. Tem hora que você tem que perder a piada, você tem que perder o seu direito, a sua razão, para não perder o amigo e o irmão. Senão vai ficar um relacionamento de contenda, de ira, de inimizade. Não pode. O fulano ali, ó, velhaco, pegou emprestado comigo, não pagou. Você já tem que ter esse dinheiro como perdido, porque você vai perder a sua comunhão. É melhor deixar esse dinheiro perdido do que você ficar jogando na cara da pessoa que ele compra e não paga, ou de que pegou emprestado e não paga. É só não vender, não vende mais. Mas mantém, ou então você dá. Tá aqui, eu tô te dando. Porque, né, eu ouvi um rabino também dizer, olha, eu acho que ele foi muito, exagerou um pouco, né, mas não sei, tem lógica. Ele disse, olha, só tem um pecado que Deus não perdoa. É o pecado de um irmão para com outro, ou de uma irmã para com outra. Uma pessoa para com a outra, não importa se é homem ou mulher. Porque Jesus falou, se tens alguma coisa contra o teu irmão, vai, se conserta e oferece a sua oferta. É a questão da iniquidade, né? Ele faz algum certo sentido, porque a questão da iniquidade, Jesus condenou aqueles que eram cristãos e falou assim, não vos conheço, afastado de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois é. Dentro desse contexto ele está certo. É isso aí, Daniel. Muito bem. Foi maravilha a sua dissertação aí. Infelizmente chegamos no nosso tempo aqui, o tempo não para, e estamos aqui. Tivemos a participação da irmã evangelista Luciene, não é? Ali da Confecção da Prainha, não é? Ela é membro, agora eu não sabia, parece que o membro cabe agora, né? A mulher é membro da igreja, parece que isso é admissível na língua portuguesa. Para mim era só homem e mulher, é comum de dois gêneros, né? Fulano é membro, a fulana é membro da igreja, mas parece que o membro também não está errado não, né? Não. Já nem sei, você sabe disso? Não sabia não. A irmã Luciene faz parte da Assembleia de Deus, Ministério Poderoso Deus, aqui de Arraial do Cabo, na Prainha, pastor Dalmo Felizardo. E ela trabalha ali, se eu não me engano, né, na Confecção da Prainha. Participou aqui, pediu um louvor. Vou colocar o louvor aqui. Obrigado, irmã Luciene, evangelista Luciene, pela participação. E ela, tá assim, tá aqui, tá no texto aqui, eu esqueci, eu não prestei atenção. Ela oferece para todos do Ministério Poderoso Deus. Ela faz parte, sim, é membro da Assembleia de Deus, Ministério Poderoso Deus na Prainha. Tá bom, irmã Luciene, ela está oferecendo. Obrigado, então, essa última Luciene. canção, isso aí. Para todos do Ministério Poderoso Deus aqui em Arraial do Cabo, pastor Dalmo Leandro Borges, amanhã. E a gente se encontra no próximo programa, Teologando, para quem não tem medo de teologia. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Que assim seja, não é? Amém. Que assim seja. Amém.